Caiu minha rede aqui. Deixa eu conectar de novo. Tá gravando já. Vocês estão vendo o PowerPoint ou não? Não. Não. É porque caiu. Peraí, deixa eu tentar de novo conectar aqui. Beleza. Então, galerinha, olha só. Eu sei que a gente já trabalhou muito essa obra, né? Já passei para vocês aí a questão do resumo. A gente ainda não finalizou o resumo e a leitura dessa obra. E a gente vai fazer uma atividade. Essa atividade ela vai ser avaliativa, tá? Avaliativa, e eu vou passar ela provavelmente na próxima semana, na próxima quarta-feira. Então, eu peço que vocês prestem muita atenção com relação a esse resumo da obra bem detalhado que eu passei para vocês, tá bom? Vocês podem pesquisar na internet que vocês não vão encontrar esse conteúdo que não está lá, tá? Eu tive que montar mesmo, montar basicamente tanto do próprio livro como de 3, 4 resumos, montei com vídeo. Minha conexão está caindo toda hora, tá, gente? Espera aí. Compartilhar de novo. Só porque é com vocês, porque a primeira aula não caiu nenhuma vez. Tá aparecendo já. Beleza. Vamos lá. Então, olha só. Quando a gente fala dessa obra, quando a gente fala de Macunaíma, a gente vai falar aí de várias características únicas que foram deliberadamente feitas pelo Mário de Andrade, tá? Justamente pelo período em que o Brasil estava vivendo, a questão lá da geração de 22, que foi a primeira geração modernista brasileira, beleza? Então, assim, ela é uma obra que utiliza uma linguagem coloquial, tá? Como assim linguagem coloquial? Linguagem do dia a dia, uma linguagem muito mais simples. Ela é uma obra que ela vai trabalhar muito a questão em relação do folclore brasileiro, tá? E vai fazer críticas aí em relação ao parnasianismo. Ela vai pegar aí características surrealistas, né? Que são características aí do modernismo europeu, certo? Então, como ela tem muitas características, como ela tem muitas tendências, né? Ela tem aí uma mistura. Essa mistura, eu vou explicar para vocês o nome específico que dá-se o nome dessa mistura, beleza? Eu vou passar a ficha técnica, vou explicar para vocês o enredo, tá? Então, o enredo aí desde o nascimento, lógico que eu não vou estar falando tudo, mas para que vocês tenham uma compreensão melhor ali de quem é Vei, de quem é Si, quem foi o próprio Macunaíma, a questão da origem da miscigenação, o gigante Pietra, comedor de gente, Pietro lá, o Venceslau, né? Entre outros personagens dentro da obra também que a gente vai estar falando aqui, beleza? E, como eu falei para vocês, é uma obra assim, no primeiro momento quando a gente tem um contato com ela, a gente acha confuso, mas depois que você começa a entender quem são esses personagens e a funcionalidade deles dentro da obra, aí acaba se tornando até legal, tá bom? Eu já trabalhei isso com outras turmas e tem alunos que eu encontro com eles, eu não vou dizer até hoje, né, por causa do distanciamento, mas até pouco tempo atrás, e eles falavam que foi uma obra que eles nunca mais esqueceram, né? E assim, recorrentemente, pode sim vir a cair em avaliações externas, como o próprio Enem de vocês, o próprio PAS também, tá bom? Então, cuidado, porque pode ser que caia até em vestibulares aí de universidades particulares, beleza? Então, vamos lá, a gente vai começar aqui pela nossa ficha técnica. Então, Macunaíma, né, foi escrita aí pelo Mário de Andrade, tá? Da primeira geração modernista, a geração de 1922,
que foi justamente a porta de entrada ali em relação às mudanças em que estavam acontecendo lá no mundo, né, de um modo geral, como eu falei para vocês, o próprio surrealismo, que era uma tendência do modernismo europeu, e acabou resvalando também no Brasil. Não tem como, né? A gente falava, eu já cheguei a falar para vocês que o modernismo foi uma tentativa, principalmente a geração de 22, foi uma tentativa de o Brasil ter uma identidade própria. Essa foi a tentativa. Mas, assim, era algo quase que impossível. Era algo impossível pela questão da influência que o Brasil teve, de um modo geral, a influência que o Brasil teve da Europa. Então, foram muitos anos ali, né, abdicando de uma cultura própria e absorvendo a cultura europeia, para de uma hora para outra, né, eu não vou dizer nem tanto de uma hora para outra, porque teve o pré-modernismo, foi o período de transição, né, mas foi curto também, mas o Brasil mudar, né? Mas foi uma tentativa. Eles não conseguiram mudar, mas eles conseguiram ali criar uma tendência diferente das outras, né? E aí essa tendência diferente das outras eu vou explicando para vocês, vai estar lá depois do enredo, tá bom? Onde a gente vai estar explicando aqui, olha só. Aqui nós temos a ficha técnica, né? O gênero é essa rapsódia, beleza? Lá no finalzinho eu vou estar explicando o que é a rapsódia. Estilo de época, primeira geração do modernismo. O espaço onde a obra se passa, ele não é bem delimitado, certo? Então, esse espaço onde o Mário descreveu toda a obra, né? Ela passa, em sua maioria, né? A maior parte, na Amazônia e em São Paulo. Até mais em São Paulo, pela questão lá do resgate, né? A tentativa de resgatar a pedra, né? Do talismã, do gigante lá, Pietro Pianã. E aí tem a parte da Amazônia, né, onde ele parte em busca disso, as questões mesmo relacionadas a questões sexuais mesmo, né, porque o Macunaíma, ele era muito, digamos, um ponto dele que era muito aflorado, digamos assim, né, e tem uma parte lá dentro da obra, em uma das fugas dele, né, que o próprio Macunaíma, ele acaba percorrendo todo o território brasileiro e chega até Mendonça, lá na Argentina também. Então, assim, não tem um espaço bem delimitado, tá bom? O tempo, né, também o tempo em que a obra se passa, ele é um tempo impreciso. Não tem assim, foi no século tal, uma data tal, não tem um tempo certinho, é impreciso. Mas, né, pelos indícios ali que aparecem dentro da obra, quando fala principalmente do estado de São Paulo, né, seria ali no início do século XX, beleza? A gente pode citar. E o narrador em terceira pessoa. Quem já conseguiu terminar de ler a obra, com certeza já deve saber quem é o narrador dessa história, tá bom? Mas se sabe, não fale agora, vamos deixar aí para a gente poder finalizar essa aula e aí fazer a revelação quem é esse narrador, quem é essa terceira pessoa que narra a história aí do Macunaíma. Ok? Então, aqui uma ficha técnica rapidinho para que vocês entendam um pouco dessa obra. Tá? Então, a gente vai... Opa. Vamos aqui ao nosso enredo, tá bom? Então, olha só, muitos termos indígenas, né? Muitos termos relacionados aí ao folclore, de um modo geral, e isso tem um porquê, tá? Isso tem um porquê. E eu vou explicando detalhadamente tudo bonitinho. Se tiver alguma dúvida, perguntem, tá bom? Então, vou fazer uma leiturazinha rápida aqui do nosso primeiro slide, né? Então, o Macunaíma nasce na Amazônia, na tribo dos Tapanhumas, né? À margem do rio Uraricoeira. Desculpa aí, mas é Uraricoeira. Então, o Macunaíma é conhecido também pelo herói às avessas, ou um herói sem nenhum caráter. Por que o Macunaíma ele é conhecido como um herói sem nenhum caráter, né? Tem um porquê também dele ter essa característica aí, dele ser esse herói sem nenhum caráter. Na verdade, ele era um anti-herói, né? Ele era um anti-herói. Ele tinha até características ali medievais, né? Mas fala assim, como medievais? Pela questão da perda da pedra, da perda do amuleto, né? E a busca em tentar resgatar esse amuleto, né? Então, isso é caracterizado aí até como um anti-herói, mas medieval, né? Porque tem essa característica. E quando fala o herói sem nenhum caráter, né? É porque o Macunaíma ele tinha todos os caráteres.
Ele tinha todos os caracteres que representava o povo brasileiro, tá? De um modo geral, falando isso. Então, aqui tem alguns deles, né? Feiura não é caráter, mas ele era feio, é mentiroso, ele era preguiçoso e ele fazia o que ele podia fazer para que ele se safasse, né? De algum problema, de algum perigo, de algo que pudesse vir a acontecer, né? Ele também tinha suas relações, as questões amorosas, né? Teve a questão mesmo do filho que ele teve, mas acabou que perdeu, né? Então tem a relação até sentimental. Então aí ele tem os altos e baixos, né? Ele tem esses altos e baixos aí em relação a essa representação. Ele representa como um todo o povo brasileiro. Tanto que tem a parte da poça mágica, né? Na parte em que ele vai tentar resgatar a pedra, que ele organiza ali uma ida a São Paulo para tentar pegar essa pedra, onde ele chama ali seus irmãos, né? E quando eles encontram aquela poça mágica ali mostra-se a formação do povo brasileiro, a miscigenação entre o branco, né? O amarelo, como chama lá no livro, né? E o negro, beleza? Então ali tem as questões da metamorfose, né? O metamorfosear do próprio Macunaíma, em que ele se transforma em príncipe, né? Ao fumar um cachimbo, né? E acaba se transformando naquele príncipe para poder conquistar ali as encaminhambas, né? A própria esposa do irmão dele também, a Sofará, né? Entre outros. Então, assim, é muita coisa dentro de uma única obra, mas tem um porquê, tá? E aí, no que a gente for desenvolvendo esse enredo, a gente vai chegar nesse porquê, tá bom? Porquê desse muito, porquê de toda essa miscigenação, porquê de toda essa cultura e todo esse coloquialismo expresso aí dentro dessa única obra, tá bom? Então, Macunaíma é tão preguiçoso que leva 6 anos para falar a primeira frase. E quando ele fala, o que ele diz? Ai, que preguiça. Certo? Então, vamos lá. Como a gente estava falando aqui, ele era muito preguiçoso para trabalhar, para estudar, para fazer um monte de coisa, trabalhos braçais. Mas a questão relacionada aí ao sexo mesmo, não, né? Tanto que, como eu falei para vocês, né? Ele acaba até se relacionando com a própria esposa do irmão, com as próprias índias, né? As Amazonas também, que é citado uma parte dentro da obra também, né? A Si, né? A Vei, que oferece uma de suas filhas para ele, né? Então, assim, a relação, que eu até coloquei aqui, sexualizado, né? O personagem ele já foi criado de forma sexualizada ali, né? Então, desde a sua infância, desde o seu nascimento, né? Até ali, quando ele foi transformado, né? Um homem taludo também, que ele foi transformado de uma forma mágica, né? Em homem, passou de criança para homem de forma muito rápida, né? Ele tem essa relação aí muito atrelada, essa questão do sexualismo, muito abuçado dentro da obra, beleza? Então, ele é muito disposto nessa parte, né? Então, ele é um personagem que ele já foi sexualizado desde pequeno, criança. Ele já se envolvia com as índias, as Cunhantãs, né? Então, acabava já se envolvendo com elas, né? E ele se envolve com a mulher do seu irmão, né? O seu irmão Jiguê, a Sofará. Eu mandei para vocês o link do filme. Naquelas primeiras cenas ali que aparece, aquela é a Sofará, tá bom? Que acaba até apanhando lá, uns tapas do irmão dele lá, né? Então, ele se metamorfoseia, né? Se transforma, e esse metamorfosear também, se transformar, entra também no quesito lá, identidade brasileira, ou se transformar, né? As várias facetas, tá bom? Então, onde ao fumar um cachimbo, ele vira um príncipe, certo? Então, continuando aqui o nosso enredo. Aqui ele vai encontrar a Cotia, né? Cotia também uma personagem mítica, né? Uma lenda até mesmo da Amazônia. A gente não conhece todas, eu pessoalmente não conheço todas as lendas, mas o Mário, ao escrever, ele se baseou, ele teve uma fonte, e essa fonte, que eu vou mostrar para vocês também no final da aula, foi um pesquisador, e esse pesquisador ele pesquisou a fundo, tá, todas as culturas ali, principalmente relacionadas ao folclore brasileiro, ao folclore da Amazônia. Então, ele fez esse levantamento. E o Mário de Andrade, antes de escrever a obra, ele foi nessa fonte, nesse pesquisador, né? E com base em tudo aquilo que esse pesquisador já havia desenvolvido, né, ele foi lá e criou e
a obra em si, o Macunaíma. Tá bom? Então, a Cotia aqui também, personagem mítico aqui do folclore amazônico, né? Ele veio aí a transformar também de forma mágica, né? Um ser mágico, o Macunaíma de criança, né? Como foi citado aqui, em tamanho de um homem taludo, né? Em adulto. Tem gente querendo entrar aqui. Vamos lá, depois não apareceu nada, não sumiu. Então, logo após ser transformado em adulto, Macunaíma vai brincar com Si. Quem é a Si? Outro ser mítico, né? Então, basicamente, a Si, dentro do folclore, era a Si, mãe do mato, era representada pela figura de uma mulher, de uma belíssima mulher, né? E que aí já tentou ter sido conquistada, ela já foi, tentaram conquistá-la aí, tanto os outros seres míticos também do folclore, como também mortais. Mas Macunaíma foi o único mortal que conseguiu aí se envolver, ter uma relação com a Si. E ela acabou grávida, né? Ela acabou grávida, mas o filho dos dois acabaram aí morrendo ainda quando criança, né? E essa morte deixou a Si muito triste, uma tristeza profunda, né? E ela, por ser uma representação folclórica, né, um ser mágico, né, das florestas, ela não morre, né? Ela não morre, ela acaba se transformando em uma estrela, né? Então ela sobe, não morre, mas acaba se transformando em uma estrela. Só que antes dela virar uma estrela, né, antes dela morrer, né, em si, ela dá um talismã mágico para o Macunaíma. Esse talismã mágico, o Macunaíma é um mortal com alguns conhecimentos aí míticos também, né, mágicos. Só que a partir do momento que ele recebe esse talismã, ele também se transforma, né, nesse ser mágico e mítico aí das florestas, né, lá da cultura amazonense, beleza? Então ele recebe aí esse talismã mágico, ele chama-se do Muiractã, né? Muiractã, a pedra mágica lá que a Si presenteou o Macunaíma. Alguém está mandando mensagem aqui no bate-papo? Eu aceitei aqui. Agora não sei se sou o Pedro. Pedro, se você conseguiu entrar? Foi eu, valeu. Ah, beleza. Bom dia aí. Alô. Então, a pedra mágica aí é o nome de Muiracutã. Essa pedra mágica, ou seja, todo o enredo da história, todo o livro, ele vai na mão, ele vai na direção, tudo acontece em volta dessa pedra, desse talismã. Porque o próprio Macunaíma acaba perdendo esse talismã. E na perda desse talismã, né, ele acaba organizando aí uma excursão numa tratativa de resgatar esse talismã de volta. Né? Então, o enredo se dá em torno disso daí. E nessa tratativa, ele tenta resgatar, não dá certo, ele tenta enganar o gigante, não dá certo, ele é perseguido por esse gigante, né? Ele acaba até sendo perseguido por outros gigantes, por outros monstros também, né? E acaba se safando, né? De uma forma até assim, posso dizer, desonesta. Ele posso usar até esse termo, usando aí sendo desonesto, né? Para poder conseguir escapar. Mas lá no finalzinho vocês vão ver que, como diz, né, no final tudo dá certo. Ele acaba resgatando essa pedra, mas acaba acontecendo alguma coisa que não era exatamente aquilo que ele queria, tá bom? Então vamos continuar aqui. Continuando nossa enredo aqui, né? Mas esse talismã acaba por ser roubado pelo monstro Capei, né? Que no decorrer da história, esse é o primeiro monstro, tá? Ainda nem é um Venceslau. O Capei é o primeiro monstro, né? Que no decorrer da história acaba parando aí nas mãos de Venceslau, Pietra, o gigante Piamã, né? Comedor de gente. Então esse sim é o personagem, um dos principais aí dentro da obra, né? Porque é com ele que a maior parte fica a pedra, né? O Muiractã fica mais tempo com o gigante Venceslau aí, o comedor de gente, e é com ele também que o Macunaíma vai acabar se envolvendo aí nessa trama, na tentativa de resgatar a tão preciosa pedra aí, o Muiractã,
tá bom? Então, o gigante toma posse do talismã mágico e o leva para São Paulo. Ao levar para São Paulo, imediatamente Macunaíma organiza uma expedição, né, para tentar resgatar o seu talismã. E na expedição a São Paulo, né, vão junto com Macunaíma e seus dois irmãos, o Manapé e o Jiguê. Com esses dois aí, acaba acontecendo aquela questão lá do surgimento, né, da explicação da miscigenação brasileira, né? Aí o Macunaíma, o Manapé e o Jiguê, em relação à poça mágica, né, que eles acabam se lavando. Beleza? Então, no caminho para São Paulo, eles encontram uma poça mágica. Macunaíma, sendo o primeiro, né, se lava na poça e quando se vê, ele fica branco. Então, ao se lavar nessa poça mágica, Macunaíma vem ali a se tornar ali a característica basicamente do europeu, né, por ser branco, certo? E aí, na sequência, Manapé vem e se lava na poça. No entanto, a poça já encontra-se um pouco turva. Então, a água já está um pouco suja. Então, ele fica ali amarelo, né? Então, ali já vai entrar na característica mais ali do índio, né? Até mesmo do caboclo, dessas misturas, dessas miscigenações ali, entre até mesmo o branco e o negro, né? E aí, por último, né, vem o jiguê, e esse só consegue molhar ali a palma das mãos, né, a planta dos pés. Então, essas são as únicas partes que ficam brancas aí no jiguê, né? Então, ou seja, aí, formação da identidade brasileira, o preto, o índio e o branco, né? Representada aí por Macunaíma e pelos seus irmãos dentro também de uma linguagem folclórica, tá bom? A gente vai seguir muito essa tendência aí, essa linguagem folclórica, essa questão, como eu disse para vocês, do transformar-se, do metamorfosear-se, lá do Macunaíma, ok? Então, vamos lá. Então, Macunaíma vai para São Paulo, e lá ele acaba de se envolver com prostitutas, né? E vai se admirar ali também com as máquinas, com a indústria, com todo, né? Nunca tinha ido para uma cidade grande, e quando chega lá, ele acaba se envolver pela questão, como eu falei para vocês, muito sexual, muito aflorada, ele acaba se envolvendo muito com as prostitutas, acaba até gastando o dinheiro que ele tem, depois a gente vai falar sobre essa questão do dinheiro, mas aí ele consegue encontrar o gigante. E nessa tentativa, ele acaba se disfarçando, e ele vai se fantasiar para tentar resgatar a pedra de francesa, né? A roupa, as características ali, ele acaba se fantasiando de francesa. Porém, ele consegue resgatar a pedra nesse momento? Não, ele não consegue. Nesse momento aí, ele acaba sendo descoberto, e o que é que vai acontecer? Né? Ele acaba sendo perseguido pelo gigante, comedor de gente, né? O Venceslau lá. E na fuga, Macunaíma percorre parte de todo o território brasileiro, e o gigante atrás dele. E isso é percorrer todo o território brasileiro em questão assim, de segundos, né? Então ele sai correndo, aparece o mapa do Brasil e o gigante atrás dele no intuito de se livrar, né, do Macunaíma. Beleza? Acho que tem gente querendo falar alguma coisa aqui, acho que não. Deixa eu ver aqui. Não. Então, vamos continuar aqui. Então, agora Macunaíma, nessa fuga, consegue escapar, né? E ele acaba caindo ali, ele acaba ficando em um certo ponto da história ali, né? No Rio de Janeiro. Então, ele vai lá para o Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, ele vai se envolver com quem? Ele acaba encontrando ali a tia Seata, e essa tia Seata ali, ela é, em outras palavras, né, de modo geral, uma macumbeira, né? Então, ele fica ali no terreiro de macumba, né? Ali dançando, aquele negócio todo, né? E Macunaíma acaba que sai de lá, né, e continua sua jornada e acaba encontrando a Ivei, a deusa Sol, né, com que é que Macunaíma se case com uma de suas 3 filhas, né? Macunaíma, por sua vez, promete, mas, como a gente disse aí, ele é o quê? Mentiroso, sem caráter. Então, ele promete, mas ele cumpre? Não. Ele acaba enganando aí a Ivei, né, e acaba que foge, né? Não acaba que não se casa aí com uma de suas 3 filhas, né? E foge. E aí, nessa fuga, encontra aí o Mianique, né? Mianique Teibê. O que é isso? Outro monstro, né? Dentro do enredo, dentro da história, que tenta devorar, mais uma vez, aí o Macunaíma, certo? Macunaíma consegue fugir, mas o que ele faz para poder fugir? Dentro da história também, no enredo, ele acaba conhecendo uma moça portuguesa com quem o acompanhava. O que ele faz? Deixa a moça no seu lugar
para ser devorada aí pelo Mianike-Teibê, né? Então a moça acaba sendo devorada pelo gigante, pelo monstro, né? E o Macunaíma consegue fugir, beleza? Então, como a gente disse aí, herói sem caráter, tá? Mentiroso. Continuando nossa enredo aí. Então, vai ter um momento em que Macunaíma gasta todo o seu dinheiro. O que é que ele faz? Escreve as cartas para as Micamiambas. Quem são essas Micamiambas? As guerreiras amazônicas, né? As guerreiras amazônicas ali que também haviam sido conquistadas pelo Macunaíma, né? E engraçado que elas mandam, né, o dinheiro para que ele pudesse gastar. E ele gasta esse dinheiro com o quê? Com as prostitutas lá em São Paulo. Na verdade, no decorrer do enredo, no decorrer da história. Né? E ele pega o dinheiro novamente e vai gastar de novo com as prostitutas, né? Então, assim, não tem jeito, certo? Então, que eram as guerreiras amazônicas, é uma curiosidade que, apesar da linguagem da obra ser praticamente aí coloquial, justamente nessa carta, né, o Macunaíma, ele utiliza uma linguagem casta. O que é uma linguagem casta? É uma linguagem muito formal. Ao escrever as cartas para as Camiambas, né, as guerreiras amazônicas lá, ele utiliza uma linguagem muito coloquial. Por quê? O Mário de Andrade, nesse ponto, ele quis fazer uma crítica, tá, aí ao parnasianismo, beleza? Que utilizava aquela linguagem lá europeia, aquela linguagem bem formalizada. E aí ele está querendo mostrar justamente o que? As características do povo brasileiro, uma linguagem coloquial, uma linguagem, como é que eu posso falar? Que tem uma miscigenação, que tem uma mistura, que tem as características do povo brasileiro, né? Então, de um modo geral, ele fez de uma forma irônica, né, essa carta, ironizando aí a linguagem parnasiana dentro da forma como o Macunaíma a descreveu a lei, tá bom? Então, é uma ironia nessa carta, nesse ponto é uma ironia à linguagem parnasiana, e aí uma exaltação à linguagem coloquial, que era justamente aquela linguagem que era pregada pela primeira geração, que é a geração de 22, a geração modernista. Tá? Então, continuando aqui. Então, em um outro momento, né, o Macunaíma se transforma até em pato, né, e ele foge em quê? Num cavalo. Né? Então, surrealisticamente, surrealismo é o quê? Uma figura de linguagem aí, né, uma característica, desculpa, figura de linguagem não, mas ele é uma característica do modernismo europeu, certo? Então, mas ele não estava querendo se livrar das características europeias e criar uma nova tendência brasileira? Sim, queria, mas não conseguiu. Então, o que é que ele fez? Ele misturou tudo. E esse misturar tudo é que deu origem ao ponto final que a gente vai chegar daqui a pouquinho, tá bom? Então, surrealisticamente, ele se transforma num pato, ele se metamorfoseia, ele se transforma, e nessa fuga aí ele vai para Manaus, de Manaus até Mendonça, lá na Argentina, né? E finalmente Macunaíma consegue encontrar o gigante comedor de gente e recupera o talismã aí, o Muiractã, né? Ele mata o gigante e retorna para sua casa. E ao retornar à sua casa de infância, nada mais ele vê do que uma tapera em ruínas. Então, diante de tudo que ele fez, diante das mentiras que cometeu, de tudo que o Macunaíma fez, as mentiras, tudo de errado que ele fez, né, ele acaba sozinho. Até a sua mãe morre dentro dessa história. Né? Até os pássaros o abandonam. Apenas um único pássaro fica ao seu lado. É justamente o pássaro aquele que ele desabafa, ele conta toda a sua história, né? E é justamente o pássaro que narra a obra para vocês. Né? Esse pássaro é o papagaio. Né? Então, o papagaio ele é um narrador lá em terceira pessoa. O papagaio é ele que narra a história. Tá bom? Gente, falta pouco mais de segundos aqui para acabar a nossa aula. Tá bom? E ainda falta uma questão de umas características que a gente vai ter que trabalhar. Vamos deixar para a nossa aula de amanhã, que eu explico isso aqui. E a gente já entra num outro conteúdo também. Tá bom? Então, tá acabando aqui a aula.